Pessoal, olha eu aqui de novo. Tô tendo problemas aqui com a conexão e sumiu minha imagem. E eu vou voltar agora para poder falar novamente. Laura, seja bem-vinda. Todas que forem entrando, sejam bem-vindas, tá? Eu vou retomar de onde eu comecei, porque realmente eu tive uma falha aqui, não conseguia me enxergar. E para não atrapalhar o nosso conteúdo, eu resolvi recomeçar, tá? Então, boa noite. Quem for entrando vai dizendo se é advogada, se já atua na área. Hoje a gente vai falar sobre limbo jurídico previdenciário. Eu vou desativar um pouquinho os comentários e na sequência eu ativo novamente, tá? Só pra gente fluir nesse assunto. E aí na sequência eu coloco os comentários para poder vocês tirarem dúvidas. Primeiro eu queria falar o que é o limbo jurídico no dicionário. E aí depois eu falo sobre o limbo jurídico previdenciário do ponto de vista jurídico, né? No dicionário a gente vê que limbo é o estado de incerteza e indefinição. Já do ponto de vista jurídico, o limbo, ele acontece quando a empresa, ela impede o retorno do empregado ao trabalho, mesmo esse empregado tendo sido considerado apto ao trabalho pelo INSS, né? Então, às vezes esse empregado ele vai lá no INSS, ele não consegue o benefício ou ele está em gozo de benefício e o benefício dele é cessado, porque a perícia médica constata a aptidão dele. Então, ele vai para a empresa, chega na empresa e a empresa fala: "Não, você não está apto". E aí manda ele voltar. Ele chega no INSS, o INSS diz: "Você está apto". E aí ele fica nesse sem saber para que lado vai, né? Então, o limbo jurídico é aquela divergência que acontece entre laudos médicos, tá? O médico do trabalho diz que o funcionário não está apto e o INSS considera ele apto. O limbo ele transita por 3 áreas, que são trabalhista, previdenciária e médica. E algumas pessoas me perguntam se cabe dano moral numa situação dessa de limbo jurídico. E aí, o que é que vocês acham? Sim, né? Com certeza cabe dano moral. Inclusive, eu já passei por algumas situações de pessoas virem até mim com situações de limbo jurídico e a gente orientar que faça esse pedido de dano moral. Por quê? Porque a gente está falando de uma verba de caráter alimentar. A partir do momento que a empresa ela não paga o salário daquele funcionário, ela está impedindo que esse funcionário ele tenha o meio de subsistência dele atendido. Então, por isso, por tratar de uma verba de caráter alimentar, que é o salário, ele não pode ser privado desse salário. Consequentemente, cabe dano moral, cabe pedido de dano moral quando você for entrar com essa ação trabalhista contra a empresa que não está pagando os salários do funcionário que foi considerado apto pelo INSS, tá? Muitas vezes, quando a gente entra na justiça, a empresa, ela solicita um acordo, a gente consegue, inclusive já passei por algumas situações dessas de que foi pedido o dano moral e chegou na hora, a empresa solicitou um acordo, a empregada, o empregado aceitaram, né, o acordo e aí ficou ali dentro daquele acordo valores também pertinentes aos danos morais. Outra pergunta que muita gente me faz é se cabe gravar as conversas. Por que que isso acontece? Porque às vezes a gente fala para o advogado, a advogada, encaminhe o seu cliente à empresa e peça para que ele solicite um documento da empresa que comprove a inaptidão dele para o trabalho, né? O médico do trabalho diz que ele está inapto, a empresa tem que dar esse documento para que ele tome as providências. E a empresa às vezes não quer dar o documento. E aí a orientação é grave as conversas. E pode gravar, isso é um meio legal e ilegal. Eu vou dizer para vocês que o STF, ele já teve a oportunidade de se manifestar sobre a licitude desse meio de prova, tá? Então, se a gravação dessa conversa você que está gravando, o seu cliente que está gravando, ele é um dos interlocutores dessa conversa, ele pode gravar sim,
tá? Ele só não pode gravar uma conversa de terceiro, mas se ele faz parte dessa conversa, ele pode gravar e não precisa nem do consentimento da outra parte, tá bom? Então, isso é importante que a gente guarde essa informação, porque muitas vezes a empresa não dá a prova que o empregado precisa para poder informar que a empresa não quis recebê-lo, tá? E as pessoas também me perguntam o que é que devem fazer para orientar o cliente, né? Então a gente sempre fala, olha, procura a empresa, peça uma declaração ou atestado médico que comprove que você está inapto para o trabalho. E a minha orientação é sempre que se faça esse pedido por e-mail para que a gente deixe isso registrado de alguma forma. E, mais uma vez, eu volto à questão da gravação. Se você não consegue esse documento por e-mail, você vai gravar essa negativa da empresa. Não, a gente não vai te dar nenhum documento. Aí você grava. O que não pode acontecer é do empregado ele não se apresentar na empresa. Isso é um grande problema, né? Ele precisa ir até a empresa e se apresentar, porque o INSS diz que ele está apto. Então, teoricamente, ele tem que começar as atividades deles laborativas, a não ser que a empresa não aceite que ele comece, né? E aí, se esse empregado ele ainda se considera incapaz, o que é que eu oriento também? Que o advogado encaminhe o seu cliente à empresa com um laudo médico de um médico particular, que seria um assistente médico, que ele vai repassar esse laudo médico para o médico do trabalho para poder corroborar essa informação de que ele de fato não está capaz. Se ele está capaz e ele sabe que ele se sente capaz, né? Ele acha que ele está apto para o trabalho, ele simplesmente vai lá e retorna às atividades dele. Se a empresa não quiser que ele fique, aí ele vai tomar as providências corretas, tá bom? Outra questão é que eu anotei aqui, o pessoal pergunta, a empresa ela pode exigir que o seu cliente procure um médico particular? A empresa pode dizer, vá até um clínico geral, pegue um atestado com ele, pegue um laudo e me mande. A empresa pode fazer isso com seu cliente? Não pode, tá? A empresa ela não pode fazer isso porque ela precisa arcar com essa avaliação médica após o retorno do segurado, após o retorno do empregado, tá? Eu vou reativar aqui um pouquinho os comentários para ver o que é que vocês estão achando. E que social. O pessoal tá entrando, a Lindiane tá entrando. Eu tô falando aqui sobre o limbo. Eu queria ver quem é que tá assistindo, o que é que tá achando, tá? E deixa eu pegar aqui mais minhas dúvidas que o pessoal mandou. Outra dúvida é o seguinte: se o médico do trabalho e o médico particular concordarem sobre a incapacidade daquele empregado, eu pego ambos os laudos e utilizo isso como prova na demanda previdenciária, pedindo a concessão do benefício por incapacidade ou a reativação desse benefício. Por isso é que eu acho que a ação trabalhista ela deve vir, inclusive, primeiro que a ação previdenciária. Uma advogada me perguntou esses dias, eu tô com uma situação em que a demanda previdenciária ela está sendo discutida e você acha que eu deveria entrar com a demanda trabalhista também? Eu tenho certeza que você tem que entrar com a demanda trabalhista também. E, na verdade, eu acho que deveria ser primeiro a demanda trabalhista e depois a previdenciária. Ou as duas juntas, mas nunca ficar guardando a demanda previdenciária, não se sabe por quanto tempo para depois entrar com a demanda trabalhista, tá bom? Então, não sei se essa dúvida foi tirada já, muita gente me perguntando em relação a isso, né? Se tem que esperar uma acabar para entrar com a outra. Não, você pode entrar com as duas juntas. E uma questão também que eu pontuei aqui é que o documento que o INSS fornece ao segurado dizendo que ele está apto para o trabalho, esse documento ele tem presunção de legitimidade ou legalidade, né? E esse documento de alta médica é um ato administrativo. Não cabe ao particular, que é o médico da empresa,
descumprir esse ato administrativo. E se a empresa ela não concorda com aquele ato administrativo que considerou esse empregado apto, ela tem os meios adequados para questionar isso, tá? Ela não pode simplesmente dizer eu não concordo com o INSS, eu acho que o empregado ainda está inapto e simplesmente mandar ele voltar para casa sem salário, sem os meios de subsistência dele, deixando ele a ver navios, como o pessoal fala, né? Então, assim, existe inclusive uma lei que vocês podem me pedir depois que fala sobre a precedência do laudo médico vinculado ao INSS em relação aos outros laudos médicos, o laudo da empresa, o laudo particular. Então, em primeiro lugar, a gente considera sempre o laudo do INSS vinculado ao INSS para depois a gente vir falar dos outros laudos. É como se existisse de fato uma hierarquia entre esses laudos, tá bom? Por conta dessa presunção de legitimidade que existe no laudo, no ato administrativo feito pelo INSS. Que mais? Se eu tenho uma ação previdenciária em curso, eu preciso esperar? Já respondi, né, para vocês no outro momento. Não preciso esperar para entrar com ação trabalhista. Já pode e deve entrar, tá? Isso é uma questão bem delicada, porque às vezes a empresa ela não se posiciona em relação à situação desse empregado que está em situação de limbo, e isso pode gerar um passivo trabalhista enorme para ela, não somente em relação às verbas que não estão sendo pagas e os reflexos delas, mas também em decorrência dos danos morais que podem ser aplicados na esfera judicial. Então a empresa viu que o empregado dela está numa situação de limbo, né? Ela tem que se posicionar. Inclusive, ela pode se manifestar questionando o INSS acerca da decisão. Ela só não pode deixar o empregado em casa. Muitas empresas falam assim: volta lá no INSS, questiona. Mas a empresa não pode fazer isso, né? Ela não pode ir contra a decisão do INSS e fazer com que o empregado resolva isso. Ela tem que se posicionar se ela está questionando, tá? O que mais que eu queria falar com vocês? Quando a empresa ela considera o empregado apto, ela tem que reconduzir esse empregado. E se ela encontra uma inaptidão, mas percebe que ele pode trabalhar em uma outra função, ela pode também fazer um processo ali de readaptação. O que a gente não quer e não espera é que esse empregado ele fique desprotegido, né? É impossível a gente aceitar que esse empregado fique nessa condição de limbo e não tenha proteção jurídica nenhuma. E eu acho que as informações, as perguntas que as pessoas me fizeram mais sobre o limbo foi isso, né? Foram essas. Eu queria ver se vocês têm mais alguma dúvida em relação ao limbo jurídico previdenciário, para que a gente possa esclarecer. Quem é que ainda está aqui na live, manda um oi para mim, me diz se é advogado, se é advogada, se conseguiu compreender, né? A gente tem, assim, ações que tramitam na Justiça do Trabalho, ações que tramitam na Justiça Federal, que é contra o INSS, ações que tramitam na Justiça Comum, quando a gente fala, por exemplo, de um benefício acidentário, a gente vai demandar sob a competência da Justiça Comum. Então, a gente precisa ficar atento a essas questões. Quando a gente for ver também quais são as orientações que a gente vai dar ao nosso cliente, a gente tem que observar os requisitos, se ele cumpre os requisitos para ter aquele benefício. Porque, assim, quando a gente fala de limbo jurídico previdenciário, a gente fala, assim, de uma questão, de uma análise de um requisito, que é a incapacidade. Mas a gente tem outros requisitos que também precisam ser analisados quando a gente fala de benefícios por incapacidade, né? A doutora Laura disse que está acompanhando, que a live tá ótima. A Bidjan também tá aqui mandando coraçõezinhos.
E eu queria saber se vocês têm mais alguma dúvida. Foi uma live curtinha, mas eu tentei esclarecer os principais pontos que as pessoas trazem para mim como dúvidas, né, acerca dessa questão. E eu acho importantíssimo a gente falar o que eu já falei antes, que o laudo que o INSS traz, ele tem essa presunção de legitimidade. A gente sempre coloca o interesse público antes do interesse privado, sempre. Então não adianta o médico do trabalho falar, mas assim, eu não concordo, tá? Então se posicione, vá lá, questione, entre com processo na justiça, não o médico, né? É a empresa, para poder discutir aquela decisão do INSS, mas não pode descumprir um ato administrativo. A doutora está perguntando aqui, não é necessário esgotar na Justiça Federal ou comum para entrar com uma declamatória trabalhista, então? Não. Não é necessário, dá para entrar com as duas ao mesmo tempo, se a previdenciária estiver reclamatória, isso. Ela escreveu aqui declamatória, é reclamatória. E eu também li, né, na hora. Se a ação previdenciária ela estiver sendo discutida, imediatamente você tendo conhecimento dessa questão e não tendo nenhuma ação trabalhista em curso, você vai entrar com essa ação trabalhista em curso. Aí você vai olhar, o seu cliente ele tem o documento dizendo que a empresa considerou ele inapto? Tem? Ótimo, é uma prova. Não tem? Vai encaminhar um e-mail solicitando esse documento. Não conseguiu esse documento? Vai pessoalmente na empresa e grava essa conversa. E aí vai pedir todos esses períodos em que ele não recebeu o salário e ainda vai pleitear danos morais, tá? E assim, a gente tem jurisprudência que tem acatado esse pedido de danos morais justamente por se tratar de uma verba de caráter alimentar. Te ajudei? Expliquei? Vem mais dúvidas, tá? Pode mandar as dúvidas, que a gente tá aqui para isso, para tirar todas as dúvidas possíveis acerca desse tema. Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa aqui para falar sobre. Eu acho que eu não anotei mais nada além disso, né? Eu peguei todas as perguntas que foram feitas na caixinha, as perguntas que foram surgindo, né, ao longo desse período, para poder responder. Falou que foi esclarecido. Obrigada, doutora. E eu acho que é isso. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, vou dar aí uns 2 minutinhos para a gente poder responder. Se não, fiquem à vontade para me chamar sempre no privado, que eu estou à disposição, tá bom? E podem contar comigo, porque eu amo falar sobre esse tema. Eu estudo absolutamente todos os dias sobre benefícios por incapacidade. É uma área que mexe muito comigo, não sei porquê, mas é uma área que eu sou apaixonada desde sempre. Todas as oportunidades que eu tive, tanto eu mesma advogando quanto orientando outros advogados acerca do tema, eu sempre fiquei muito feliz e de poder contribuir, né? Eu espero que você também seja bem-sucedida nesse tipo de demanda e que você veja o direito do seu cliente voltando, né? A dignidade sendo restabelecida e as coisas funcionando como devem ser. Doutora Luciana entrou, doutora Érica, sejam todas bem-vindas. A live ela foi pequenininha. Se vocês ainda tiverem dúvidas sobre limbo jurídico previdenciário, tá? Quem sabe vocês que entraram agora ainda querem perguntar alguma coisa, eu tô à disposição para poder esclarecer essas dúvidas. Cadê, gente, as dúvidas? Tô vendo pessoas novas entrando aqui. Me fala de onde é que vocês são, que cidade. Geralmente a gente faz isso no início, né? Mas o pessoal foi chegando agora, no finalzinho.
Já aproveita para se apresentar. Quem não me conhece, quem não me segue, eu sou Monique Sodré, eu sou advogada, moro na cidade de Gramado, nasci na cidade de Salvador, Bahia, né? Sou apaixonada por essa área e trabalho com outras demandas também, além do direito previdenciário no escritório, mas particularmente aqui no Instagram. O meu objetivo aqui nas redes sociais é trazer esclarecimento de forma profunda acerca dessa temática, tá bom? E é isso. Cadê as dúvidas? Se vocês não tiverem mais dúvidas, eu já vou me encaminhar para encerrar a live de hoje, porque foi uma live mais tira dúvidas mesmo. Se vocês tiverem algum caso real, quiserem compartilhar aqui. A gente teve uma demanda de uma segurada que ela foi considerada apta pelo INSS e inapta pela empresa. E aí a empresa não deu o documento para ela, exatamente como eu falei aqui no início. E a orientação que a gente deu na época foi grave as conversas e na sequência entrou, né, com a demanda trabalhista e a empresa ofereceu um acordo para ela. Pediu danos morais, pediu os reflexos, pediu tudo. E aí o que foi que a empresa fez no acordo? Ela decidiu fazer a rescisão daquele contrato, pagar todas as verbas e ainda um valorzinho que seria para ajudar ali na questão dos danos morais. E a empregada foi embora, né? Foi desligada. Depois de um tempo, eu não sei se ela mesmo voltou ao mercado de trabalho, mas até onde a gente acompanhou aquela situação, ela foi desligada e recebeu todas as verbas, né? Mas ela já tinha, acho que uns 6 meses, 7 meses, sem receber absolutamente nenhum centavo da empresa e com esse laudo de aptidão do INSS. Então, acontece muito. Inclusive, essa semana, uma pessoa que me segue aqui me chamou dizendo que estava passando por isso e que nada se resolvia e que estava só resolvendo ali na demanda previdenciária, mas que ainda não tinha entrado com ação trabalhista. Eu orientei, entre com ação trabalhista. E também meu conselho para as advogadas que não militam na área trabalhista é que façam uma parceria com um escritório, com uma amiga, com um amigo nessa área, porque toda vez que a gente chegar com uma situação de limbo jurídico previdenciário, a gente vai precisar transitar pelas 3 áreas, que é trabalhista, previdenciária e médica, né? E médico fala de medicina, a gente não pode também determinar capacidade ou incapacidade de ninguém, sendo nós advogados, porque não temos competência técnica para decidir isso, mas a gente precisa sim buscar o direito do nosso cliente, né? Quem mais quer falar mais alguma coisa, quer expor alguma situação, sempre alguém fala, eu conheço uma amiga, eu tenho um vizinho, né, que passou por isso. E aí, meu povo, cadê vocês? Ai, gente, eu não gosto quando as pessoas ficam só assistindo. Eu gosto quando vocês comentam. Eu sei que vocês assistem porque vocês querem prestar atenção, mas eu gosto muito quando vocês interagem e comentam, porque aí a gente pode trazer mais respostas para as dúvidas que vocês têm, né? Cadê? E é isso. Eu acho que eu consegui responder a maioria das questões que vieram para mim no privado. Se vocês tiverem outras ao longo da semana, podem contar comigo, tá? E espero que a live tenha sido bem proveitosa para todas vocês que apareceram por aqui, desde o início até agora. E é isso. Fica o convite para as próximas lives, para os vídeos que eu tenho postado e para as dúvidas que eu tenho esclarecido, tá bom? Eu quero desejar a vocês uma ótima noite, ó, as palminhas aí, e dizer que foi muito bom estar com vocês aqui, compartilhar um pouquinho do meu conhecimento.
Eu tenho certeza que algum insight surgiu a partir dessa live para que vocês possam atuar da melhor maneira possível numa situação dessa de limbo jurídico previdenciário, tá? Um beijão e até a próxima live. Eu que te agradeço, doutora, por estar aqui, viu? Muito obrigada aí pelo elogio. Eu quero compartilhar cada vez mais. E eu tenho certeza que essa troca é muito importante para o fortalecimento da nossa atuação, né? E é isso, contem sempre comigo, tá bom? Um beijão grande para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!